O ex-ministro Gedel Vieira Lima está em Brasília. Ele foi preso preventivamente em Salvador, onde cumpria prisão domiciliar. Você vê aqui imagens ao vivo do aeroporto em Brasília, onde o avião que traz o ex-ministro a Brasília, que o leva a Brasília, acaba de pousar. Ele acabou atrasando essa saída. Havia uma previsão de que o avião saísse às 11 horas da manhã de Salvador. Houve aí um pequeno atraso e agora sim a gente vê a chegada do ex-ministro, que então volta ao regime fechado depois de passar algumas semanas em regime de prisão domiciliar, uma decisão que havia sido tomada pelo Supremo Tribunal Federal e por conta daquela dinheirama que foi encontrada em um apartamento que supostamente seria usado por ele, 51 milhões de reais. Quem esquece essa imagem? Foi decidido então que poderia haver um risco de destruição de provas e também um possível risco de fuga, e por isso então a Polícia Federal pediu a prisão mais uma vez de Gedel Vieira Lima. O Ministério Público acatou essa decisão e agora então ele volta ao regime fechado lá em Brasília. Raquel, Porto Alegre, quais são suas informações daí? Oi, Aline, boa tarde para você, para todo mundo. Olha, o ministro, então, desembarca agora aqui em Brasília. Ele deve seguir direto para o Instituto Médico Legal, na Polícia Civil aqui do Distrito Federal, e de lá vai, então, para o Complexo Penitenciário da Papuda, que é o presídio aqui do Distrito Federal. Local, inclusive, em que está preso o doleiro Lúcio Funaro, que cita Gedel Vieira Lima nas delações dele. Bom, Gedel, como você falou, foi preso juntamente com outra pessoa lá em Salvador, o advogado Gustavo Ferraz, que era até hoje de manhã o diretor da Defesa Civil lá do município. Eles foram presos depois de 2 mandados expedidos pelo juiz Valisney Oliveira, da 10ª Vara da Justiça Federal aqui em Brasília. Além desses 2 mandados de prisão, ele expediu também 3 mandados de busca e apreensão, que foram cumpridos na casa de cada um deles e também na casa da mãe de Gedel Vieira Lima. Bom, além do motivo esse que você expôs, né, um receio por parte da polícia de que provas importantes para a investigação fossem destruídas, também estão nos argumentos da Polícia Federal, entregues aí à Justiça, o seguinte, que Gedel Vieira Lima vinha cometendo então crime de lavagem de dinheiro e que esse crime só poderia ser cessado com a prisão dele. Já em relação a Gustavo Ferraz, a polícia diz o seguinte, que ele era ligado a Gedel Vieira Lima, era afiliado político de Gedel Vieira Lima e que teria sido ele enviado por Gedel em 2012 para receber dinheiro de um emissário do ex-presidente da Câmara dos Deputados, o ex-deputado Eduardo Cunha. Então há uma série de argumentos no despacho do juiz e a gente vai mostrar para vocês agora então alguns trechos desse documento, então, em que vieram os mandados de prisão e de busca e apreensão. O juiz Valisney Oliveira diz o seguinte, que foram encontrados alguns fragmentos de impressões digitais de Gedel Vieira Lima e de Gustavo Pedreira do Couto Ferraz no material e que valores vultuosos estavam sendo mantidos e escondidos no apartamento por Gedel com o auxílio direto de Gustavo Ferraz. Ele fala também o seguinte, que o dinheiro apreendido tem certamente origem ilícita, decorrente das atividades criminosas praticadas por Gedel no comando da vice-presidência de pessoa jurídica da Caixa Econômica Federal e possivelmente de outras que, porventura, podem vir a ser descobertas. E mais, Gedel reitera na atividade delituosa de lavagem de capitais e outros delitos de forma sorrateira em estado de permanência, pois os valores estavam ocultos em um apartamento cuja finalidade era exclusivamente guardá-los. Esse, como você falou, então, é o segundo mandado de prisão preventiva contra Gedel Vieira Lima. O primeiro foi no dia 3 de julho desse ano, quando Gedel Vieira Lima estava sendo investigado, então, pela Operação Cui Bono, que apurou aí fraudes na vice-presidência da Caixa Econômica Federal, justamente no período em que ele ocupou a vice-presidência de pessoa jurídica da Caixa Econômica Federal. Ele foi preso hoje de manhã lá em Salvador e a gente acompanha então os detalhes na reportagem de Mauro Anchieta.
acompanhando ao vivo, então, a saída, o desembarque do ex-ministro Gedel Vieira Lima. Enquanto isso, eu queria confirmar com você uma informação. Eu até disse aqui no comecinho da edição das 4 que quando o Gedel foi para a prisão domiciliar, essa decisão teria partido do STF. Mas não, foi uma decisão de segunda instância, é isso? Você tem essa informação? Só para a gente dar a informação correta aqui. Exatamente, Aline, essa informação saiu então da Justiça, na realidade saiu do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. E aí então ele recebeu o benefício da prisão domiciliar e foi para a prisão domiciliar, deveria ter ido para a prisão domiciliar com a tornozeleira eletrônica, mas ele foi cumprir essa prisão domiciliar sem o equipamento, porque a Bahia não disponibilizava da tornozeleira para isso, Aline. Tá certo, então, Raquel Porto Alegre, obrigada por confirmar e corrigir, então, essa informação. A gente vai acompanhando, então, ao vivo essas imagens do aeroporto de Brasília. Você vê aí o desembarque do ex-ministro Gedel Vieira Lima, que deve acontecer a qualquer momento. Como eu havia dito, houve um atraso na saída dele de Salvador. A previsão inicial era de que ele decolasse às 11 horas da manhã. Mas está chegando agora, então, a Brasília, 4 horas e 6 minutos. Prisão preventiva, ou seja, sem prazo para terminar. E a própria comentarista Natuza Neri já me disse mais cedo que há, inclusive, a possibilidade de Gedel Vieira Lima se tornar aí um potencial novo delator. Ele que foi preso em mais essa fase da Operação Cui Bono, que apura fraudes em liberação de empréstimos da Caixa Econômica Federal. A gente fica aí na expectativa, então, para a saída de Gedel Vieira Lima. Raquel, você tem informação sobre... a gente vai falar com a Natuza primeiro agora. Natuza, já falei teu nome aqui ao vivo, já que a gente conversou mais cedo e você falava para mim sobre a pressão. Agora sim, Natuza, temos imagem, então, ao vivo do Gedel saindo neste momento da aeronave, sendo aí escoltado pelos policiais federais. Ele que chega, então, volta para onde estava até o começo de julho deste ano, quando foi preso em outra fase da Operação Cui Bono, e agora retorna, então, para o regime fechado, depois da apreensão desses 51 milhões de reais que foram encontrados em um apartamento supostamente emprestado por um amigo pessoal de Gedel.